Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que você esteja bem. Eu sou o pastor Heraldo e nós estamos aqui, meus irmãos, para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus irmãos, nós estamos aqui para finalizar essa lição, Essa revista que, diga-se por passagem, foi uma revista extremamente abençoadora. Não sei para você, mas para mim, para a minha igreja, qual eu sou pastor, e também para minha vida pessoal, ministerial, essa revista foi uma bênção, Veio a calhar, porque nós estamos falando da pessoa do Espírito Santo e a relação dessa pessoa com a igreja de Cristo. E nós sabemos, irmãos, que hoje nós estamos fazendo a última lição de 2022. E eu posso garantir para vocês que sem a presença do Espírito Santo, nós não teríamos chegado aqui. Sem os dons espirituais, nós não conseguiríamos. Sem a perseverança que o Espírito Santo nos dá, não teríamos conseguido. Sem o consolo do Espírito Santo, não teríamos conseguido. Muitas adversidades, muitas dificuldades nós passamos até esse dia de hoje. Mas eu creio que assim como Ele nos trouxe até aqui, nos ajudou até aqui, o Espírito Santo vai nos continuar ajudando nesse ano que vai se iniciar, o ano de 2023. Que nós possamos, nessa última lição, fecharmos aí com aquela frase que a gente diz, Fechar com chave de ouro. Então eu quero deixar aqui uma recomendação para você que é superintendente, para você que é professor, feche essa lição de número 13. Se você puder, obviamente, nem todos podem, nem todas as igrejas podem, nem todas as igrejas têm uma estrutura para isso, mas faça uma festa, faça uma semana, um domingo de celebração para fechar essa revista, levando aí, quem sabe, um coffee break, fazendo amigo oculto, fechando essa lição assim, não só dando a aula, mas levando uma dinâmica, levando ali uma confraternização, tirando fotos, registrando esse momento. E aí, com certeza, o fato da gente ter um tema como esse, falando do Espírito Santo, obviamente a gente vai ter uma manhã também de agradecimentos, Os professores agradecendo, os superintendentes agradecendo, o pastor da igreja agradecendo, porque com certeza a gente só conseguiu fazer o que fez por causa do Espírito Santo. Então vale a pena ser uma manhã de celebração. Toda vez que a gente encerra uma revista como essa, que a gente encerra 13 lições, e ainda mais agora ao final do ano, que a gente encerrou a 4ª revista. Então a gente teve 4 revistas com 4 temas diferentes durante um ano inteiro aos domingos, ou para vocês que têm uma escola dominical em outros dias da semana, mas o fato é que o Senhor nos ajudou até aqui. Amém, meus irmãos? Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a lição de número 13. Nosso tema está para lá de especial, o Espírito Santo e o arrebatamento da igreja. Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 16. Acompanhe comigo a leitura. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. E essa palavra ignorante é a pessoa que não tem o conhecimento acerca daquilo, a pessoa que ignora, a pessoa que não buscou conhecer aquele fato. E aí o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Tessalônica que ele não quer que os irmãos deixem passar esse assunto desapercebido, desatento, que vocês atentem para esse assunto, acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então a ignorância, a falta de conhecimento, a falta de visão a respeito do assunto sobre o arrebatamento gera uma falta de esperança na igreja. E é sobre isso que nós vamos falar, que o arrebatamento, que a perspectiva da volta de Cristo, ela tem com o objetivo de dar esperança para a igreja, de dar aquele ânimo que o nosso coração precisa. Enquanto o mundo está buscando novos governos, novas perspectivas econômicas, uma nova moeda, um novo líder mundial, quem sabe, a saúde para o corpo físico ou para as mazelas sociais, o mundo está buscando se concentrar nessas coisas, a igreja de Cristo está se concentrando na volta do Senhor. Verso 14, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele.
Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha a nossa introdução, encerrando o trimestre, veremos a importância de buscarmos continuamente sermos cheios do Espírito Santo para um viver santo. Então, cheio do Espírito Santo para vivermos de maneira santa, cumprindo a missão e não perdendo a expectativa do retorno de Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Ou seja, a igreja de Cristo ela tem que estar com o olho em duas vertentes, em duas perspectivas. A primeira perspectiva da igreja é uma igreja que ela vive cheia do Espírito Santo e ela possui, então, os dons espirituais que nós estudamos, ela tem uma vocação missionária, ela tem uma vocação missional, ela vai trazer pessoas para dentro de si, a igreja vai crescer a cada dia, os dons espirituais, temos que buscar os dons espirituais, temos que buscar ser uma igreja atuante, vibrante, que ora, que busca Deus, que evangeliza, que batiza as pessoas, que traz pessoas para o hall de membros dela, que cresce, que frutifica, que faz obras sociais, que faz obras evangelísticas. Esse é o papel da igreja aqui. E o Senhor quer fazer isso com a igreja. Através dos dons espirituais, a gente percebeu tanto que o Espírito Santo está interessado em fazer a igreja crescer. Mas, ao mesmo tempo, numa outra perspectiva, a gente tem que entender que esse mesmo Espírito está preparando esta igreja para se encontrar com o Senhor nos ares. Esta igreja está sendo forjada para se encontrar com Jesus, irmão. É por isso, olha para cá, que aquilo que você está passando, que eu estou passando, que nós passamos em nome de Jesus, tudo que nós sofremos, que nós padecemos, tem um único objetivo: preparar a gente para morar no céu, irmão. Se você está buscando encontrar felicidade nesse mundo, desculpa-me, mas me desculpe frustrar suas expectativas, porque a palavra de Deus diz que este mundo e os homens que vivem sobre este mundo irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E eu acredito que este é o tempo difícil da igreja do Brasil, da igreja do mundo. A igreja vai viver tempos difíceis, nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos de apostasia. Sabe o que é apostasia, irmão? É alguém estar dentro da igreja e não acreditar mais no céu. É alguém estar dentro da igreja e não acreditar mais na fé. É alguém estar dentro da igreja, é batizado, está com o nome escrito no hall de membros, mas não acredita mais na Bíblia. É crentes dentro das nossas igrejas que pegam hinos da harpa, como um certo camarada disse esses dias, e começa a deturpar a letra dos hinos, começa a deturpar a palavra de Deus. Isso é o que está para acontecer nos nossos dias. A apostasia, os homens se afastando da fé, se afastando de Deus. Para este mundo, o que esperar é isso. Mas para aqueles que estão sendo trabalhados pelo Espírito Santo, eles sentem que a agonia que abate a sua alma, que as dificuldades que o abraçam a cada dia, que ele está saindo de uma dificuldade, de uma tribulação e entra em outra. Parece que a nossa vida vive de guerra em guerra, de luta em luta. Pois é o Espírito Santo forjando a gente para a gente ter prazer pelo céu, irmão. Porque se a nossa vida aqui for uma vida boa demais, sinto lhe dizer, nós não estaríamos preocupados com o céu. Se a gente passa o que passa aqui e ainda é tão pouco preocupado com o céu, imagina se a nossa vida aqui fosse boa. A gente não estaria nem um pouco preocupado com o céu. Então quero te convidar, meu irmão, pelo Espírito de Deus que habita em mim e na sua vida, traz o Espírito Santo para te preparar. E cada dificuldade que você passar nessa vida, agradeça a Deus, porque Ele está preocupado com a tua salvação, não com o teu bolso. Com a tua saúde física, um médico pode cuidar. Com a tua saúde do teu bolso, um coach pode cuidar. Um bom administrador financeiro pode cuidar das tuas finanças. Mas da tua alma, meu irmão, só Deus pode tratar a tua alma.
cumprindo a missão e não perdemos a expectativa de retorno de Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Nós estamos de olho na missão da igreja e nós estamos de olho na volta de Jesus para buscar o seu povo. Tópico de número 1, o Espírito Santo na vida da igreja. O Espírito Santo está atuante na igreja. Olha o que acontecia lá na igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, e esse é um modelo para nós seguirmos. Para a gente ver se a igreja atual está parecida com a igreja primitiva, a gente tem que olhar para essas características desse slide, que diz, primeira característica, revestimento de poder. Segunda característica, concedendo dons espirituais. Terceira característica, guiando o povo de Deus em toda a verdade. Terceira característica, produzindo fruto do Espírito e com as qualidades do caráter de Cristo. Quinta característica, preparando, despertando e alertando o povo de Deus quanto à necessidade de aguardar a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Tópico de número 1, evidências de uma igreja que está se preparando para o arrebatamento. Em Atos e nas epístolas, vemos características que marcam aquela geração da igreja dos tempos apostólicos. Aí a gente tem as características que marcaram a igreja primitiva, como a gente já falou lá na introdução, é revestimento de poder, compromisso com a proclamação da palavra, expectativa quanto à segunda vinda de Cristo, ênfase no ensino quanto à perseverança, testemunho de vida, santificação, cultivo de virtudes cristãs. Eu e você, como igreja, estamos tendo essas características? Ou a gente está mais preocupado com as coisas dessa vida, com as coisas terrenas? A nossa preocupação, que consome nosso tempo de oração, é sermos revestidos de poder? É porque a gente está preocupado com a proclamação da palavra? É porque a gente está com a expectativa enorme da vinda de Jesus? É porque a gente está trabalhando a perseverança dos santos, não desistimos, não deixamos ninguém desistir, estamos estimulando a fé dos meus irmãos? A nossa vida está testemunhando que Cristo está às portas? Nós estamos buscando a santificação? Nós estamos cultivando as virtudes da vida cristã? São essas perguntas que a gente tem que fazer para o nosso coração, para ver se a gente está alinhado com a vontade de Deus para a igreja. Devemos buscar a identificação que deve prevalecer na atual geração do povo de Deus, que está se preparando para o arrebatamento. Então eu creio que esta geração minha será a igreja do arrebatamento. Se nós não morrermos, a minha geração, hoje eu estou com 42 anos, se a minha geração, se eu não morrer antes do tempo, por acidente ou doença ou qualquer coisa, se eu morrer na minha velhice, eu acredito que eu verei a vinda do Senhor, que eu serei participante do arrebatamento do Senhor. Eu creio que a minha geração, com meus olhos, vai participar do arrebatamento da igreja. Ou seja, Jesus está muito próximo de voltar. Por isso que a gente precisa olhar como está a nossa vida cristã. 1.2, a igreja cheia do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo não elimina a necessidade de a igreja buscar uma constante renovação. O apóstolo Paulo exortou: enchei-vos do Espírito, ou seja, continuar sendo cheios ou enchido repetidas vezes. A experiência que eu tive, por exemplo, que você teve com o batismo com o Espírito Santo, acredito que foi marcante. A minha experiência com o batismo com o Espírito Santo há mais de 20 anos atrás foi muito impactante. Eu lembro do dia, da hora, do mês, aonde eu estava, do jeito que eu estava. Eu lembro de cada detalhe, o que eu estava fazendo naquele dia. Lembro-me de tudo. Aquilo marcou a minha vida. Só que aquele batismo, aquele revestimento, aquele enchimento do Espírito Santo, ele serviu para mim naqueles primeiros meses ou até anos da minha vida cristã. Mas com o passar do tempo é natural que a gente precisa se revestindo, se reenchendo, se buscando a presença do Espírito Santo, porque as dificuldades, as lutas, as batalhas vão fazendo a gente perder fôlego. E para a gente ganhar fôlego, para a gente ganhar vida, para a gente ganhar vitalidade,
nós precisamos de o tempo todo estar apegado ao Espírito Santo e buscando esse revestimento do poder de Deus. 1.3, o Espírito Santo protege a igreja que vive a expectativa do arrebatamento. Jesus enviou o outro Consolador, como havia dito. O Espírito Santo encheu a vida dos discípulos para eles receberem ousadia, para pregar a palavra e preparar a igreja para estar eternamente com o nosso Senhor nos céus. O Espírito Santo tem um papel vital na vida e na existência da igreja. Sem o Espírito Santo, a igreja não mais existiria ou seria meramente um clube ou mais uma agremiação. O que eu achei interessante aqui, nessa aspas aqui para o pastor William Barros, é que justamente isso, irmão, se não fosse a presença do Espírito Santo, primeira coisa, que as poucas pessoas que estariam frequentando uma igreja estariam lá por conveniência, ou porque é uma obra social, é uma obra de caridade, é um trabalho assistencial, é um trabalho em que as pessoas ali têm uma amizade, se reúnem para jogar um dominó, para bater uma bola, sabe? Ali tem corte de cabelo, tem maquiagem, ali tem as pessoas que vão frequentando aquele lugar. Eu conheço fulano, fulano levou Beltrano, e a gente tem uma amizade, eu frequento esse espaço já tem uns 15 anos, e aí você ficaria frequentando esse lugar por conveniência. Enquanto for bom para você, você faz. Enquanto está legal para você, para sua família, você entra lá e frequenta. Os poucos que continuassem aí nesse lugar sem a presença do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que traz unidade para a igreja, é o Espírito Santo que derrama o amor, que constrange o nosso coração a permanecer firmes. Porque, irmão, vamos falar a verdade, a igreja é um lugar em que as pessoas que estão ali não são santas no sentido puro da palavra. São pessoas regeneradas que estão buscando a santificação. São pessoas falhas, são pessoas que precisam de ajuda. Assim como eu, que sou um pastor de igreja, preciso de ajuda, preciso de acompanhamento, preciso de conselhos, preciso me consertar a cada dia um pouco mais. Assim, todas as pessoas que estão na igreja são pessoas falhas. São pessoas que precisam ser abraçadas pela misericórdia de Deus a cada dia. E nós estamos vivendo assim, um próximo ao outro, às vezes um ofende o outro com uma palavra, com uma atitude, com um gesto, com uma falta de entendimento, com uma falta de percepção. Aí o diabo entra e lança as suas setas malignas, e há os desentendimentos, as discórdias, os problemas. Mas por que a gente está tanto tempo lá? Por causa do Espírito Santo, irmão. Não é porque é um lugar perfeito. Não é porque é um lugar que me beneficia. Se eu estou indo para uma igreja porque eu estou sendo beneficiado, irmão, você está com problema. Se eu estou indo para um lugar e nós estamos indo para um lugar porque nós estamos sendo beneficiados, no dia que esses benefícios acabarem, tchau, irmão, a gente vai embora. Agora, se a gente está no lugar em que o Espírito Santo nos consola, nos edifica, trabalha na vida da gente, para a gente amar, para a gente perdoar, para a gente ter paciência com as pessoas, para a gente levantar o caído, trazer esperança para o desesperançado. Que coisa linda. Isso é igreja, irmão. Isso é igreja. As pessoas estão caminhando para um nível de aperfeiçoamento. Elas precisam ser amadas, precisam ser erguidas. Tem pessoas que precisam de exortação, outras precisam apenas de um consolo. Não é exortação, é consolo. Já tem outras que precisam de edificação, que precisam ser amparadas. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele dá essas dicas para a igreja de Tessalônica, para que a gente exortasse os insubmissos, consolasse os desanimados, levantar-se os que estão caídos. Para cada tipo de pessoa existe uma finalidade da palavra de Deus. E é por isso que nós servimos a Deus há tanto tempo, irmão. Eu, particularmente, já estou há mais de 22 anos. Quem sabe você que está me ouvindo aí, professor ou aluno, já tem 30, 40 anos na igreja. Você vai me dizer, foi fácil? Não. Eu poderia perguntar para você, foi fácil? Não foi fácil.
Mas nós podemos dizer que com a pessoa do Espírito Santo a gente está aqui até hoje. E até o dia que Jesus voltar, eu quero estar olhando para o céu. E com esses irmãos falhos, como eu sou falho, nós vamos abraçados, entrar pelos portais eternos e vamos abraçar ao Rei Jesus. Glórias, pois, ao nome do Senhor. Tópico de número 2, o Espírito Santo, o Consolador, inseparável da igreja. Após a ascensão de Jesus, ocorreu a descida do Espírito Santo e tem início a organização de várias igrejas locais. Assim tem sido até hoje. Interessante aqui, vamos meditar um pouquinho sobre a instalação de igrejas em locais diferentes, né? Então tem igrejas na periferia da cidade, igrejas onde você tem muita periculosidade, muita criminalidade. E a igreja vai crescer naquela área, vai fazer a sua influência naquela área. Já uma outra igreja que é plantada em um lugar mais urbanizado, com pessoas de outra classe social, e essa igreja vai ter uma outra pegada, vai ter uma outra investida. Mas todas elas vão passar dificuldades, todas elas vão passar tribulações, todas elas vão ter dificuldades diferentes. Às vezes uma igreja lá na periferia, as dificuldades serão econômicas, sociais. A necessidade desse pastor lá na periferia vai ser de cesta básica, de ajudar os irmãos a se livrarem das drogas, a se livrarem do divórcio, das dificuldades. Mas a igreja lá da cidade, a igreja mais rica, digamos assim, com mais irmãos abastados, eu conheço muitas igrejas dessa forma. São igrejas que passam por muitos problemas que não são parecidos com o da periferia, mas são problemas psicológicos, pessoas depressivas, pessoas com ansiedade, pessoas que se divorciam por muita coisa pouca, pessoas que não têm amor próprio, pessoas que não perseveram na fé cristã. Então, o pastor da periferia tem os seus problemas e o pastor lá das grandes catedrais tem também os seus problemas, os seus dilemas, mas em todas estas igrejas o Espírito de Deus é quem faz a gente perseverar. Glórias ao nome do Senhor, porque Ele é o nosso Consolador. 2.1, o Espírito Santo faz a igreja ser reconhecida por seu amor. Enquanto a igreja crescia, os apóstolos, cheios do Espírito Santo, exalavam o amor e o cuidado para com todos. Assim, o esfriamento do amor deve ser evitado pela igreja que espera pela vinda do Senhor. 2.2, o Espírito Santo gera esperança aos crentes de um futuro glorioso. A esperança de encontrar com Cristo é essencial para a vida do crente. Se a pessoa não tem essa esperança, qual é o propósito de sua vida? Paulo diz que se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Entendemos que necessitamos do auxílio do Espírito Santo para nos ajudar a esperar por algo que não vemos. O Espírito Santo nos faz acreditar que Cristo cumprirá o que disse. A esperança que temos é que Ele voltará para nos buscar. Esse comentário desse tópico, na verdade, eu já falei durante as minhas falas anteriores, mas o 2.1 falou sobre o amor e o 2.2 falou sobre a esperança. Qual é a esperança tua ou minha? É em tempos melhores para agora ou é na vinda do Senhor Jesus? A gente aqui está trabalhando, educando os filhos, constituindo família, com o olho aqui, mas com o olho no céu, olhando para aquilo que o Senhor está fazendo, está determinando e os sinais que Ele está dando. 2.3, o Espírito Santo, quem opera a regeneração. A palavra regeneração remete a nascer de novo, nascer do Espírito, estar em Cristo, se tornar uma nova criatura. Na Bíblia fica implícita a ideia de que a regeneração é a atuação divina que proporciona um novo coração ao homem, transformando-o em uma nova criatura. O grande trabalho do Espírito Santo é a obra da regeneração na vida do homem. Nem todos atendem a esse chamado. Para fazer parte do reino de Deus, é necessário tornar-se uma nova criatura e nascer do Espírito Santo. Interessante isso daqui, irmãos, porque eu tive, através da pessoa do Espírito Santo, no meu testemunho pessoal, eu tive um encontro com Jesus antes mesmo
de frequentar uma igreja evangélica. O Espírito Santo me visitou na minha casa enquanto eu li a Bíblia. Eu tive um encontro com Ele, confessei a Ele os meus pecados, sabe? Chorei muito naquele dia, me arrependi. E quando eu entrei numa igreja evangélica, foi só para me associar àqueles irmãos. Então eu comecei a fazer parte do hall de membros daquela igreja, comecei a frequentar os cultos, aí depois eu fui batizado por aquela igreja, e ali eu fui fazer aquelas etapas necessárias para o amadurecimento cristão. Mas o fato é que o trabalho de regeneração na minha vida, o Espírito Santo já tinha executado, porque é Ele que faz esse trabalho. O que está acontecendo hoje em muitas igrejas? As pessoas vão para um culto, gostam da música, elas gostam do pastor, elas vão para um retiro, jogam futebol ali com os crentes, e aí brincam um pouco e se divertem e tal, acham legal o ambiente, acham legal os crentes, aí elas falam assim, eu vou ficar vindo aqui na igreja. Aí de repente as pessoas começam a procurar ela, fulano, você não quer participar da igreja como membro, você não quer batizar? Aí o que é ser batizado? Batizar é você ir mergulhar na água. Eu quero, é tão legal, eu quero fazer parte dessa igreja. Aí ele faz parte da igreja, aí ele batiza, aí daqui a pouco ele começa a cantar nos conjuntos, cantar na equipe de louvor, ele começa daqui a pouco a trazer uma palavra. E a pergunta que a gente faz irmão, houve um novo nascimento pela pessoa do Espírito Santo? E irmão, e hoje eu como pastor, eu posso falar isso com todas as letras, que uma boa parte das pessoas que estão dentro das nossas igrejas estão lá por conveniência, estão lá porque é bom para elas, estão lá porque é um ambiente legal, a família dela está lá, ela nasceu lá na igreja, ela nasceu no meio dos crentes, ela está lá no meio dos crentes, mas o trabalho de regeneração você não percebe na vida dessas pessoas pelas atitudes que ela toma, pelas circunstâncias quando a tomam, as reações que elas têm diante das dificuldades. Uma boa parte delas abandonam a fé por coisas assim que a gente olha e se espanta. Como que esse irmão saiu? Por que essa pessoa não veio mais? Possivelmente, irmão, faltou regeneração. E a regeneração é só o Espírito de Deus que pode dar. As pessoas não podem estar no nosso meio por conveniência, porque um dia a gente vai ter que chamar a atenção delas. Um dia elas vão perceber que a pessoa que está do lado não é tão santa assim. Um dia ela vai perceber que o pastor dela não é tão bom assim como ela achava. E as conveniências vão sendo desfeitas, e ela vai então e se esvai da igreja. Então o que nós precisamos é orar a Deus, para que Deus possa trazer para nosso meio, para a igreja do Senhor, pessoas regeneradas, pessoas convertidas dos seus pecados, ou não, pessoas convencidas de que precisam estar no nosso meio. Amém? Tópico de número 3, sem santificação ninguém verá o Senhor. Entristecemos o Espírito que reside em nós todas as vezes que atuamos de forma adversa aos ensinamentos da palavra de Deus. Somos orientados a nos santificar. Santificar-se é abster-se de pecar pela atuação do Espírito Santo para servir ao Senhor. 3.1, a santificação prepara a igreja para o arrebatamento. Paulo nos adverte a andar no Espírito e não praticar a concupiscência da carne. Gálatas 5,16, para não sermos surpreendidos naquele grande dia. Paulo afirma que Deus nos escolheu para a salvação mediante a santificação do Espírito. O Espírito Santo está preparando, guiando, operando até o dia da volta de Cristo. Abre aspas para William Barros, também somos advertidos a não entristecer o Espírito Santo, ao qual fomos selados por ele para o dia da redenção. Uma pessoa regenerada, salva por dentro, a salvação manifestada por dentro, ela vai manifestar-se por fora. Isso é santificação. A santificação nas palavras, a santificação nos atos, a santificação nas vestes. O Espírito Santo que me regenerou por dentro e que habita em mim por dentro, fazendo de mim templo e morada,
Ele também vai mudar os aspectos estéticos da minha vida, as amizades que agora não podem mais comportar a minha casa, o tipo de linguajar que eu tenho que usar já não é mais adequado àquele linguajar de outrora. O Espírito Santo me regenerou. Agora o trabalho da santificação na minha vida vai me levar a ser mais a cada dia parecido com Cristo. E fazendo isso em nós, Ele está nos preparando para sermos arrebatados pelo Senhor. Glórias, pois, ao nome do Senhor Jesus. 3.2, a noiva deve permanecer pura e imaculada à espera do noivo. No Novo Testamento, Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. O noivo não vai voltar para uma noiva infiel, ineficaz e conivente com o pecado que perdeu a sua pureza, zelo e presença do Espírito Santo. Em Efésios, Paulo usa esse simbolismo afirmando que Cristo voltará para uma noiva distinta, fervorosa, afetuosa e santa. Aos Tessalonicenses, Paulo afirma que a noiva se reunirá ao esposo em uma cerimônia de casamento onde estará para sempre com o Senhor. Irmãos, isso aqui vale a pena um comentário legal aqui. Pensa comigo, Jesus é o noivo, a igreja é a noiva. E Ele, através do Espírito Santo, está preparando essa noiva para Ele. Volto a repetir. Nós somos a igreja, a noiva. Jesus Cristo é o noivo. E o Espírito Santo está preparando a gente para se encontrar com Jesus. Sabe qual é o método, irmão? Olhe para cá. Sabe qual é o método que o Espírito Santo muitas vezes vai usar para que a gente se alinhe com a vontade do céu, para que a gente busque a santificação, para que a gente se volte para a oração, para o jejum, para a palavra de Deus, para que a gente se volte para Jesus? Sabe qual é, irmão? Muitas das vezes é a tribulação, são as dificuldades, é a provação. Por isso que o apóstolo diz que a gente não deve estranhar a ardente expectação que cerca os filhos de Deus. A gente não deve estranhar as dificuldades que a gente passa. A gente deveria olhar para elas e dizer: Deus, eu estou com dificuldades, eu estou passando de angústias, eu estou apertado por todos os lados, Senhor. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que a minha vida pertence ao Senhor. E se o Senhor está permitindo tudo isso, é porque eu preciso ser aperfeiçoado. Eu estou sendo moldado, eu estou sendo quebrado, feito e refeito pelo oleiro, porque a vontade de Deus, irmão, é a minha salvação, é a tua salvação. A vontade de Deus, irmão, é que a gente um dia vai estar com Ele eternamente. E para isso, Ele vai fazer o que for preciso para não perder a gente, irmão. Porque Ele sabe, muitas das vezes, que determinadas pessoas, dependendo do que ela conquistar aqui, nunca mais ela volta. Dependendo da pessoa, irmão, dependendo do que ela ganhar nessa terra, ela nunca mais será a mesma pessoa. Então, como Deus conhece cada pessoa, Ele vai trabalhar de maneira distinta em cada pessoa, em cada irmão. Por isso que a gente às vezes olha para um irmão e fala: meu Deus, por que, Senhor, esse irmão passa tanta luta? Por que as portas não se abrem para esse homem? Por que, Senhor, essa família passa tanta dificuldade? Eu acredito que as respostas serão dadas para nós quando a gente atravessar os portais eternos. Ele vai abrir as cortinas dos nossos entendimentos e vai mostrar para nós porque a gente teve que sofrer tanto. Sem aquele sofrimento pedagógico de Deus, talvez a nossa entrada não era para cima, era para baixo. Sem esse sofrimento pedagógico de Deus, talvez em vez da gente subir com o Espírito, a gente ia descer com Satanás para as regiões inferiores da terra. E para não perder a gente, Deus permite, e Ele vai permitir. E eu posso dizer glórias ao nome de Jesus,
por cada dificuldade que eu já passei, por todas aquelas que eu vou passar, porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Jesus é quem reina na minha vida, não é Satanás, não é o mundo, não são minhas vontades que tem que prevalecer, mas é a de Jesus na minha vida. Glórias ao nome do Senhor. 3.3, será arrebatado o crente que estiver em comunhão com o Espírito Santo. Se quisermos ser participantes do arrebatamento da igreja, precisamos manter uma comunhão diária com o Espírito Santo. Paulo deixou registrado sobre a importância dessa comunhão na vida de todos. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Precisamos cultivar a comunhão com o Espírito Santo. Precisamos cultivar a comunhão com aqueles a quem o Espírito Santo está preparando, ou seja, a comunhão com a igreja. Muitas pessoas querem se desassociar da igreja. Muitas pessoas querem deixar de fazer parte de uma igreja. Mas sinto muito te dizer, meu irmão, Jesus não está preparando o indivíduo A ou B, Ele está preparando uma igreja. E é dentro da igreja que Ele vai forjar a gente. É lá dentro que Ele está forjando o nosso caráter, a nossa percepção, as nossas vocações. É lá dentro que Ele está nos preparando para juntos sermos levados às mansões celestiais. Vamos concluindo aqui esta palavra dizendo que vimos nessa última lição que manter a santificação, a pureza e a comunhão com o Espírito Santo é nossa responsabilidade para que naquele grande dia estejamos preparados para o encontro com o noivo nos ares. Amém, meus irmãos? E esse próximo slide aí é o nosso próximo tema do nosso próximo trimestre, primeiro trimestre de 2023. A revista vai nos trazer o tema do Evangelho de Marcos. Particularmente é um dos evangelhos que eu mais gosto de pregar em Marcos, porque ele vai falar sobre o servo Cristo, né? Jesus como servo de Deus. A dinâmica do Evangelho de Marcos apresenta Jesus como um servo sofredor. E ele nos deixou então esse exemplo. Esse evangelho foi escrito para os romanos, para a igreja que estava em Roma, para mostrar para eles que tudo que a igreja de Roma estava passando, os sofrimentos, eles não foram os primeiros a passar por isso. O próprio Jesus mostrou o exemplo de que mesmo sendo filho de Deus, se fez homem, servo e sofreu no nosso lugar. E também eles, igreja de Roma, precisavam permanecer na presença de Deus. E assim também esse evangelho, irmãos, vai trazer muito alento, muita perspectiva para os nossos dias. Uma vez que a gente está vivendo um tempo de muita dificuldade para a igreja, muitos sofrimentos, muitas angústias para nós. E aí o Espírito Santo, através dessa revista, vai dizer para nós que nós não fomos os primeiros, que o próprio Filho de Deus veio aqui não para fazer sua vontade, mas como servo de Deus, padeceu em lugar dos homens, para que os homens tivessem a perspectiva de chamar Deus de Pai. Que Deus te abençoe, meu irmão. Deixa aí um joia, um gostei para fortalecer o nosso canal. Espalha esse vídeo aí nos grupos de escola bíblica dominical da sua igreja, para que nós possamos estar aqui, se Deus permitir, em 2023, com muita garra, com muita determinação. Nós vamos estar aqui, se o Espírito Santo não vier para nos levar, para morar com Ele, para nos arrebatar como noiva, para o encontro do noivo, nós estaremos aqui, se a graça de Deus nos permitir, em 2023. Então que Deus te abençoe, orem por nós, orem pelas escolas bíblicas do Brasil todo, para que Deus possa continuar abençoando essa instituição, que eu sempre digo que a escola bíblica dominical é a maior escola do mundo. Deus abençoe a todos. Tenham vocês aí uma boa última lição, façam essa confraternização, usem esse espaço para se confraternizar, para abraçar os irmãos e também boas festas, bom Natal, bom feliz Ano Novo para você, uma virada de ano abençoada, que Deus possa te abençoar aí. Amém, meu querido?
Que Deus te abençoe e até a próxima lição já vai ser 2023. Com a graça de Deus nós vamos chegar lá. Amém.